Graça e paz, eu espero que todos estejam bem neste momento. Eu espero que aonde chegar este vídeo, que venha a ser um aviso e bênção para a tua vida. E antes de falar algo, eu quero deixar somente um versículo na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28. Vou ler até o 28 até o 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vós, filhos e vossas filhas, profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. O que me fez gravar esse vídeo é uma experiência que eu tive hoje, nessa madrugada de segunda-feira. Hoje, dia 20/4/2020. Eu tive uma experiência muito grande, algo que Deus me mostrou nessa madrugada, que me deixou muito preocupado. Porque nas minhas orações eu tenho orado a Deus e pedido a Deus: Deus, me mostra, me revela aquilo que tu quiser mostrar para mim, seja feita a tua vontade. Eu me coloco sempre na disposição de Deus. Peço a Ele graça, né? Peço a Ele proteção, porque isso é uma responsabilidade muito grande. E nessa segunda-feira, pela madrugada, eu tive uma experiência muito grande. Eu estava a dormir e eu tive um sonho que eu estava num edifício muito alto e tinha uma festa acontecendo no último andar desse edifício. E eu saí na varanda desse edifício e eu estava contemplando a cidade onde eu estava. De repente uma criança chegou do meu lado no sonho, isso é sonho. Chegou do meu lado e essa criança pulou lá de cima. E o que eu fiz? Saltei atrás dessa criança. Isso no sonho. E eu pude resgatar essa criança de uma forma que não dá para explicar. Peguei essa criança no braço e trouxe essa criança novamente ao edifício, no último andar. Depois eu me coloquei de novo nessa varanda do prédio, comecei a olhar para a cidade e comecei a ouvir um barulho de fogos, gritos, um reboliço muito grande no meio dessa cidade. E uma voz falou comigo assim: desce, vai até lá. E eu desci desse edifício e fui até aonde estava esse barulho. E quando eu cheguei na rua dessa cidade, eu pude contemplar algo terrível. Estava ali, vindo na rua dessa cidade, uma legião de demônios. Uns estavam montados em cavalos pretos. Estavam todos eles vestidos de preto e vermelho.
e aqueles barulhos de fogos para todo lado, grito para todo lado. Eu pude ver que aonde eles passavam, aonde essa legião passava, as pessoas que estavam na rua ficavam endemoniadas. E no sonho, eu fiquei apavorado com aquilo. E eu comecei a correr em direção daquele povo. Eu comecei a gritar para eles: sai da rua, porque vai contaminar todos, sai da rua. E as pessoas caindo no chão endemoniadas. Eu comecei a puxar pessoas pelo braço e a socorrer vidas ali naquele lugar. E comecei a repreender e clamar a Deus. Foi uma luta terrível essa noite. E eu perguntei comigo mesmo no sonho: mas e aqueles que morreram? Aí a voz falou comigo assim: eu levei eles, porque eles não iam aguentar o que está por vir. E eu comecei a correr, comecei a gritar, falar para as pessoas sair da rua. De repente, eu me deparei com uma ponte à minha frente. E comecei a chamar as pessoas para a gente atravessar essa ponte. Essa ponte era muito grande, levar para o outro lado do rio. O rio era lago. Eu comecei a chamar as pessoas para entrar, para passar nessa ponte. E alguém chegou perto de mim e disse: leva essa mochila para mim, para o outro lado, porque tem criança do outro lado esperando e precisando da ajuda que está nessa mochila. Existia um grupo de crianças do outro lado que estava à espera desta mochila, dessa ajuda. E eu peguei essa mochila, coloquei, e quando eu fui para atravessar a ponte, uma voz disse: Evangelista Adilmar Serafim. E eu acordei. Acordei apavorado com esse sonho. Eu falei: Deus, o que é isso? Quando eu peguei o relógio, fui olhar o relógio, era 10 para as 3 da manhã. E ali dobrei o meu joelho para clamar ao Senhor. E eu comecei a clamar a Deus, comecei a repreender todas as forças do mal. Comecei a clamar por Portugal, comecei a clamar pelo Brasil, comecei a clamar pelo mundo todo. E pedi a Deus misericórdia, E nesse exato momento, quando eu comecei a pedir misericórdia a Deus, começou uma grande luta espiritual dentro do meu quarto. Eu comecei a repreender esse mal, a repreender o mal, pedir a Deus para cobrir ele, me cobrir com sangue. E aquilo foi aliviando, foi saindo, e eu pude interceder pelo povo, clamar a Deus e pedir a Deus pelo livramento naquele exato momento. E naquela hora eu pedi uma confirmação de Deus. Falei: Deus, me confirma este sonho que tu me deste nesta hora. Aí eu vim para a sala, eu não acendi a luz da sala, peguei uma Bíblia nova que eu tenho e no escuro abri a Bíblia e botei o dedo no versículo e acendi a luz para ler aonde estava o meu dedo a marcar. E o meu dedo estava marcando Jeremias capítulo 31, versículo 10. Olha o que diz a palavra de Deus, aonde estava marcando. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas de longe, dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão dos que eram mais fortes do que ele. Assim
que virão, assim que virão, exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, ao azeite, aos cordeiros e aos bezerros. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se lamentarão na dança, as virgens se alegrará na dança, e também os mancebos e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Quando eu li esse versículo, confirmando aquilo que Deus havia me mostrado pela madrugada, eu comecei a chorar. Eu comecei a pedir misericórdia a Deus. Deus, tem misericórdia, Senhor. O povo precisa ouvir essa palavra, o povo precisa ouvir essa mensagem, porque muitas pessoas estão brincando, estão achando que isso é comum, é normal, isso vai passar. Mas a coisa é muito séria, gente. A coisa é muito séria. E eu ali pude clamar a Deus lendo esse versículo, clamei a Deus e disse: Deus, tenha misericórdia. O que eu vou fazer agora, Senhor, com este sonho? Fui dormir, e depois que eu adormeci, eu tive um outro sonho. Eu sonhei que eu estava contando esse sonho que eu tive. E quando eu levantei pela manhã, eu falei: não, esse sonho tem que ser contado. Isso é uma revelação de Deus, eu tenho que contar. E se eu tive um sonho que eu estava contando ele, então é de Deus, eu tenho que avisar. E Deus colocou no meu coração de gravar esse vídeo para avisar, para alertar vocês. Gente, se agarra com Cristo. A coisa não é brincadeira, a coisa é séria. Essa legião de demônio, ela vai estar aí para destruir mesmo o povo. E aqueles que se não agarrar com Deus, não vai conseguir. Então, é uma palavra. Porque diz a palavra de Deus em Joel que eu li, que no final, no fim dos tempos, Deus ia mostrar em sonho, é o que tem acontecido. Olha os sinais que está acontecendo. Deus tem mostrado, Deus tem revelado a muitos. Deus tem revelado a muitos. E as pessoas não têm acreditado. Têm achado que é contos, mas não. Então, gente, vamos nos aproximar de Deus. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos unir as nossas forças. E vamos pedir a Deus, clamar a Deus por misericórdia. Eu estou passando aquilo que foi passado para mim. Eu estou passando para vocês esse sonho que eu tive nessa madrugada de segunda-feira. Então, gente, medite, tá? E eu venho pedir para vocês, passe esse vídeo para frente, compartilhe, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir isto. Estamos perto do fim. Então compartilhe, manda isso, envia para os amigos, porque o povo precisa ouvir aquilo que eu presenciei em sonhos. Que Deus abençoe a todos. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre a vida de vocês. Desejo para vocês um dia, uma semana, um mês, tudo abençoado por Deus. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Fica na paz.